Olá, querido amigo e irmão de caminhada. Eu sou Samuel, servo do Deus Altíssimo, e hoje estou aqui para compartilhar com você uma história que vai mexer com sua fé, tocar seu coração e, quem sabe, transformar sua maneira de enxergar a vida espiritual. Prepare-se, porque vou contar não só como fui o último juiz de Israel, mas também como Deus me usou de forma incrível para ser profeta, conselheiro e guia para toda uma nação. E olha, tem um segredo sobre uma profecia que quase ninguém comenta, mas que pode mudar sua perspectiva sobre a obediência a Deus. Vai valer a pena cada minuto. E antes de começar, já deixa o like nesse vídeo, porque o que você vai ouvir aqui não é uma simples história, é uma revelação divina. Seja muito bem-vindo ao canal Histórias Fantásticas. Eu sou Lucas Almeida e hoje você vai mergulhar em uma das jornadas mais emocionantes e transformadoras das Escrituras. Estamos falando de Samuel, o profeta, o último juiz, o homem que ungiu reis e mudou a história de uma nação com a voz de Deus. Shalom, Lucas. É uma alegria imensa estar aqui com você e com todos que acompanham o canal Histórias Fantásticas. Quando olho para trás, vejo como a mão de Deus me conduziu desde o ventre da minha mãe, Ana, até os dias em que ungi reis e libertei o povo com a palavra profética. Há tanto a ser contado. E olha, o que você vai ouvir hoje é uma narrativa diferente. Não é apenas uma aula de história bíblica. É um encontro com a fé. Uma história reveladora, cheia de emoção, decisões difíceis, milagres e segredos que nem todo mundo conhece. Então, assista até o final, porque essa entrevista promete te surpreender. Minha história começa antes mesmo de eu nascer. Minha mãe, Ana, era estéril. Durante anos ela foi humilhada, chorava e clamava ao Senhor por um filho. E num momento de profunda angústia, ela foi ao templo e fez um voto ousado. Senhor, se me deres um filho, eu dedicarei-te por todos os dias da sua vida. E o milagre aconteceu. Nasci como resposta direta da oração de uma mulher de fé. Samuel, é uma honra enorme ter você conosco aqui no canal Histórias Fantásticas. Vamos começar do começo. Sua história é marcada por um milagre já antes do seu nascimento. Exatamente, Lucas. Eu ainda era uma criança, talvez com uns 5 ou 6 anos, quando minha mãe me levou ao templo, como prometido, e lá fui entregue aos cuidados do sacerdote Eli. Cresci servindo no tabernáculo, ajudando nos rituais, limpando os utensílios sagrados, ouvindo os cânticos, aprendendo sobre a lei de Deus. Mas tudo mudou numa noite. Uau! Então sua existência já começou como uma resposta divina. E como foi crescer no templo? Ainda menino, você já ouvia a voz de Deus? Foi ali que ouvi a voz de Deus pela primeira vez. Eu estava dormindo e, de repente, fui chamado pelo nome. Samuel, Samuel. Achei que era Eli me chamando. Fui até ele 3 vezes, até que ele percebeu que era o Senhor. Ele me ensinou a responder: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E naquela noite recebi minha primeira profecia, um juízo severo contra a casa de Eli, por causa dos pecados de seus filhos. Isso é impressionante. Agora, conta pra gente, como foi receber aquela primeira profecia tão pesada? Foi difícil. Eu era só uma criança, mas tinha que entregar uma mensagem dura. No dia seguinte, Eli me perguntou o que o Senhor havia dito. Tremendo, contei tudo. E sabe o que ele fez? Ele aceitou. Disse: É o Senhor, faço-lhe parecer bem aos seus olhos. Ali entendi que ser profeta não era sobre popularidade, mas sobre obediência. É forte ouvir isso de um menino. E com o tempo, você passou a ser reconhecido como um grande profeta. Como foi essa transição? Com o tempo, passei a ouvir com mais frequência a voz divina. As palavras do Senhor vinham até mim com clareza, e o povo reconheceu isso. A Bíblia diz que nenhuma das palavras que eu falava caía por terra, ou seja, todas se cumpriam. Foi assim que me tornei um dos maiores profetas de Israel. Além de profeta, você foi o último juiz de Israel. Como era essa responsabilidade? Sim, Lucas. Eu era juiz, profeta e líder espiritual. Guiava o povo tanto nas causas civis quanto espirituais. Numa época em que Israel estava sem rei, eu era o elo entre o povo e Deus. Unifiquei as tribos, convoquei jejum e arrependimento, e o Senhor deu grandes vitórias contra os filisteus. E quando o povo pediu um rei, foi você quem recebeu essa missão.
Como foi lidar com essa mudança? Essa foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. O povo queria ser como as outras nações e pediu um rei. Aquilo me entristeceu profundamente, porque era como se rejeitassem a liderança de Deus. Mas o Senhor me disse, não rejeitaram a ti, mas a mim. E me ordenou que ungisse um rei. Foi aí que ungi Saul, o primeiro rei de Israel. E quando Saul falhou, como foi para você ver tudo aquilo acontecer? A desobediência de Saul foi um golpe profundo. Ele ofereceu sacrifício no lugar do sacerdote, desobedeceu ordens claras e perdeu o favor de Deus. O Senhor me disse, arrependo-me de ter posto Saul como rei. Foi com dor que tive que confrontá-lo, e depois disso, fui instruído a ungir Davi como rei, ainda em segredo. Quando entrei na casa de Jessé, achei que o filho mais velho seria o escolhido. Mas o Senhor me disse, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E então ungi Davi, o mais novo, o menino pastor de ovelhas. Ali nasceu o rei segundo o coração de Deus. E assim começa a história de Davi, uma das mais conhecidas da Bíblia. Agora, Samuel, vamos falar sobre algo fundamental, as profecias da Bíblia. O que o Senhor pode nos dizer sobre isso? As profecias são vozes vivas de Deus. Não são previsões como em um horóscopo. São mensagens que vêm do alto para nos direcionar, corrigir e preparar. Toda profecia verdadeira traz consigo uma exortação e uma esperança. No meu tempo, muitas vezes fui chamado para anunciar juízo, mas também renovação. Poucos sabem, mas um dos momentos mais dramáticos do meu ministério foi quando Deus silenciou por um tempo. Sim, houve um período em que não recebi palavra alguma. E isso foi angustiante. Mas aprendi que até o silêncio de Deus tem propósito. Ele está trabalhando mesmo quando não fala. Você mencionou algo interessante, o silêncio de Deus. Puxa, isso é algo que muitos enfrentam e não sabem lidar. Que revelação poderosa! Agora, para encerrar, nos deixe uma mensagem final. Algo que possa fortalecer a fé de quem está nos assistindo agora. Minha mensagem final para você, que me ouve, é esta. Seja fiel. Mesmo quando ninguém vê, mesmo quando não entende. A fidelidade é a ponte entre a promessa e o cumprimento. Eu vi reis se levantarem e caírem, vi o povo se perder e se encontrar, mas a voz de Deus sempre permanece. Obedeça, confie e persevere. Obrigado, profeta Samuel. Que entrevista incrível, profunda e cheia de ensinamentos. Agora vamos fechar com alguns detalhes importantes sobre sua vida. Samuel viveu na região de Ramá, exerceu seu ministério por várias décadas e morreu já idoso, sendo respeitado por todo Israel. Seu legado ecoa até hoje. A Bíblia nos ensina, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. O que aprendemos com essa história? Que Deus procura corações disponíveis, mais do que aparências religiosas. A verdadeira grandeza está em ouvir e obedecer. Quando seguimos a direção divina, ainda que em meio à dor, trilhamos o caminho da vitória. E aqui vai uma mensagem motivacional para você guardar no coração. Não importa de onde você veio, Deus pode escrever uma nova história. A escolha de Davi mostra que o Senhor vê o coração. Às vezes, a espera é um treinamento para algo maior. Fidelidade é o segredo da promessa. Ouça a voz de Deus, mesmo no silêncio. E lembre-se, sua história ainda não terminou. E aí, gostou do vídeo? Então comenta aqui embaixo qual parte da história do profeta Samuel mais te impactou. A gente quer saber a sua opinião. Muito obrigado por assistir. Compartilha esse vídeo com seus amigos, manda no grupo da família e ajuda a espalhar essa mensagem de fé. E não esquece, assiste também outro vídeo aqui do canal Histórias Fantásticas. A cada episódio, uma nova revelação, uma nova inspiração. Até a próxima, e que Deus te abençoe poderosamente.